O alcoolismo é uma doença muito triste. Isso porque quem sofre com ela não é apenas a pessoa que faz o uso abusivo do álcool, mas também as pessoas que estão ao redor, pais, filhos, esposa, esposo, a família. Então, só quem vive e convive com essa doença tem noção da dificuldade que é viver com ela. E segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, em 2019, mais de 4 milhões de pessoas são alcoólatras. E isso só demonstra o quanto temos que ter solidariedade e cuidado com essas pessoas. Segundo estudos médicos, há 3 fases do alcoolismo. A primeira fase é a fase da adaptação. Essa é a fase em que a pessoa sente uma satisfação, em consumir a bebida alcoólica. Ela sente alegria, ela sente euforia, ela tem uma menor inibição, ela se sente mais sociável. A segunda fase é a fase da adaptação, que é quando o sistema nervoso central ele compreende, ele necessita do maior consumo do álcool para satisfazer e ter aquelas sensações da primeira fase. E a terceira fase é a fase da síndrome da abstinência. Por óbvio, essa é a fase mais grave e é a fase que ocorre quando o uso abusivo do álcool ele impacta na saúde, Ele já começa a apresentar doenças graves decorrentes do uso abusivo do álcool. Ocorre que quando a pessoa busca um benefício por incapacidade, ela já se encontra na fase 3. Ela já se encontra num quadro grave da doença. E muitas vezes quem busca um advogado, busca o INSS, não é nem a pessoa. É um familiar que já não suporta mais conviver com as consequências da doença. Só que na maioria das vezes, quando este familiar ou o alcoólatra busca ajuda, ele já está há bastante tempo sem contribuir para o INSS, porque ele já não conseguia mais se fixar na atividade, em razão do uso abusivo do álcool. Inclusive, as empresas já nem contratam mais essa pessoa em razão do preconceito com a doença. Então, cabe a nós advogados comprovar que o dependente de álcool já estava incapaz desde antes, da segunda fase, quando a doença ainda não estava no pior estágio, porque ele já não conseguia se fixar no emprego, no trabalho. E muitas vezes ele está depressivo, ele está com outras doenças que são decorrentes do uso abusivo do álcool. Porque comprovando que ele já estava incapaz desde lá, ele terá direito a um benefício por incapacidade, porque ele ainda será segurado da Previdência Social quando foi acometido da incapacidade decorrente do uso do álcool. Também cabe a nós, como sociedade, como familiares, como amigos, tentar ajudar antes de chegar num estágio de fase grave da doença. Sem preconceitos, porque as pessoas não estão passando por isso porque querem. Sobretudo porque, na maioria das vezes, o alcoólatra ele não tem condições de compreender que ele é portador de uma doença incapacitante.